Prepare-se para uma jornada ao coração da savana africana, um santuário selvagem onde a natureza reina em sua forma mais pura. Neste vídeo, vamos explorar os animais mais fascinantes desse ecossistema único, desde os leões que caçam em grupos estratégicos até os elefantes gigantes que moldam a paisagem com sua presença imponente. Testemunhe a majestade das águias de crista que dominam os céus, a força bruta dos rinocerontes que resistem ao calor intenso e a inteligência astuta dos chacais que sobrevivem em um ambiente desafiador. Descubra como cada criatura desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio desse ecossistema, seguindo instintos que foram cuidadosamente esculpidos pela natureza. Mas nem sempre foi assim. A interferência humana representa um desafio constante à harmonia da savana, colocando pressão sobre as populações de animais selvagens e seus habitats. No entanto, a natureza demonstra uma resiliência notável, mostrando que, quando respeitamos o delicado equilíbrio, a vida próspera em toda sua diversidade. Junte-se a nós nesta aventura selvagem e prepare-se para se maravilhar com a sabedoria infinita da criação. Vamos explorar os predadores, herbívoros e aves que tornam a savana africana um verdadeiro santuário da vida selvagem. A história da savana africana é marcada pela presença imponente do leão. Como predadores de ápice, esses felinos sociais desempenham um papel crucial na regulação das populações de herbívoros, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Sua estrutura social complexa, centrada em torno de grupos familiares chamados alcateias, permite estratégias de caça coordenadas e o cuidado cooperativo com os filhotes. A presença dos leões impõe um controle natural sobre as populações de presas, influenciando o comportamento e a distribuição de outros animais na savana. Essa dinâmica predatória é fundamental para a saúde e a diversidade do habitat. No coração da alcateia, a ordem se impõe com a precisão de um relógio ancestral. A leoa dominante, como rainha de um reino selvagem, lidera a caça e o cuidado com os filhotes, tecendo a trama da sobrevivência. Cada membro da alcateia, um elo nessa cadeia vital, desempenha seu papel com devoção, seja na perseguição da presa ou na proteção dos mais jovens. A estratégia da alcateia é um conto de astúcia e eficiência. Os leões, como mestres da emboscada, selecionam os indivíduos mais vulneráveis, garantindo não apenas o alimento, mas também limitando a propagação de doenças entre as presas. É um ciclo que se repete desde os primórdios, um baile de vida e morte que fortalece todas as espécies envolvidas. A comunicação dos leões é notável. Rugidos poderosos ecoam pela savana, demarcando território e coordenando movimentos durante a caça. Além disso, o contato físico e vocalizações suaves fortalecem os laços profundos entre os membros da alcateia, tornando-a um grupo muito unido. Mesmo sendo predadores formidáveis, os leões enfrentam desafios. A competição com hienas e outros predadores pode resultar em confrontos perigosos, e a perda de território pode comprometer a sobrevivência da alcateia. Essa luta constante molda sua força e coesão ao longo das gerações. O impacto dos leões vai além da caça. A presença deles influencia o comportamento de todas as espécies ao redor, criando um efeito cascata no ecossistema. Ao manter o equilíbrio entre predadores e presas, eles permitem que a vida continue prosperando na savana africana. Os leões, portanto, são um dos habitantes mais dinâmicos e fascinantes do parque, trilhando seu próprio caminho para o equilíbrio.
Torne-se um membro do canal e desbloqueie um universo de vantagens exclusivas para aprimorar sua paixão pela vida selvagem e suas habilidades de edição de vídeo. Ao se juntar à nossa comunidade, você não apenas apoia a criação de conteúdo inspirador e educativo, mas também garante acesso a materiais que o impulsionarão em sua jornada para se tornar um criador de vídeos sem aparecer. Para os entusiastas que desejam elevar a qualidade de seus vídeos, o nível inicial de membros oferece uma oportunidade imperdível: um desconto de 50% no nosso abrangente curso de editor de vídeo. Imagine transformar filmagens em narrativas visuais cativantes, aprendendo técnicas profissionais com um investimento pela metade do preço. À medida que você avança nos níveis de membro, os benefícios se tornam ainda mais valiosos. No nível 2, prepare-se para um mergulho profundo no mundo da edição avançada, com acesso a conteúdos exclusivos, dicas de especialistas e um envolvimento ainda maior com a comunidade de criadores de vídeo. Não perca a chance de fazer parte de um grupo seleto que busca aprimorar suas habilidades de comunicação visual. Esta é a sua oportunidade única de investir no seu talento com um desconto de 50% no curso de edição. Junte-se a nós hoje mesmo e comece a transformar sua visão em realidade. Ao contrário dos leões, que se organizam em alcateias complexas, os leopardos demonstram uma notável adaptabilidade, seja caçando sozinhos ou em curtas parcerias. Essa flexibilidade lhes garante um alto índice de sucesso, mesmo em áreas com diferentes tipos de presas e vegetação. Além disso, os leopardos são mestres na arte de evitar confrontos diretos com predadores maiores, como leões e hienas, muitas vezes utilizando árvores como refúgio seguro. A dieta do leopardo é extremamente versátil, abrangendo desde pequenos mamíferos e aves até antílopes de médio porte, quando a oportunidade se apresenta. Para garantir o sucesso na caça, os leopardos utilizam uma estratégia eficaz. Aproximam-se silenciosamente da presa, aproveitando a camuflagem de sua pelagem manchada, e desferem um ataque rápido e preciso. A habilidade dos leopardos em escalar árvores é um exemplo fascinante de como a natureza equipa seus predadores. Enquanto o leopardo se dedica a descansar e observar o ambiente do alto, ele também pode armazenar suas presas nas árvores, protegendo-as de outros carnívoros e garantindo alimento para os dias seguintes. Essa parceria em comum revela a inteligência e a capacidade dos leopardos de encontrar soluções inovadoras para a obtenção de alimento e segurança. A habilidade de escalar árvores é um lembrete vívido de que a sobrevivência na natureza nem sempre depende apenas da força física. A agilidade e a capacidade de adaptação a diferentes ambientes podem ser tão importantes quanto a força bruta. Essa adaptação demonstra a capacidade dos leopardos de encontrar soluções criativas para obter alimento e abrigo, aproveitando a estrutura da vegetação. Essa adaptação também destaca a complexidade das interações entre espécies na natureza. Os leopardos, embora sejam predadores solitários, encontram maneiras de maximizar suas chances de sucesso na caça e de evitar competidores. Essa versatilidade demonstra que a natureza é um sistema dinâmico, onde a adaptação e a flexibilidade podem ser tão importantes quanto a especialização. Apesar de sua agilidade e cautela, os leopardos enfrentam a constante ameaça dos leões e das hienas. A presença desses predadores exige que os leopardos permaneçam vigilantes, evitando confrontos diretos e protegendo suas presas armazenadas nas árvores. Mesmo diante desses desafios, os leopardos prosperam na savana africana, demonstrando uma notável capacidade de adaptação e resiliência. Eles provam que a inteligência e a flexibilidade podem ser tão cruciais para a sobrevivência quanto a força física.
Na savana africana, ergue-se o elefante africano, um gigante de força ancestral. Pesando até 6 toneladas, ele reina como o maior animal terrestre do planeta. Sua aparência, marcada por uma inteligência notável e laços sociais complexos, esconde uma capacidade de modificar o ambiente que ecoa através das savanas. Com suas presas de marfim, ele busca água e alimento, abrindo caminho através da vegetação densa, um processo essencial para a manutenção da diversidade do ecossistema. Diferente de outros herbívoros, que se concentram em tipos específicos de plantas, o elefante africano consome uma vasta gama de vegetação, desde gramíneas até cascas de árvores, uma dieta que o torna um dos principais modeladores da paisagem da savana. Apesar de seu tamanho imponente, os elefantes não estão imunes à predação, especialmente os filhotes. Leões, hienas e até mesmo crocodilos oportunistas direcionam seus ataques aos indivíduos mais vulneráveis. No entanto, um elefante adulto e saudável representa um desafio formidável, mesmo para os predadores mais experientes, que geralmente evitam o confronto direto. Seus hábitos alimentares, ao derrubarem árvores e consumirem arbustos, facilitam a dispersão de sementes e promovem o crescimento de novas plantas, incluindo gramíneas que servem de alimento para outros herbívoros. Seu esterco, rico em nutrientes, fertiliza a terra, beneficiando diversas espécies vegetais e indiretamente sustentando uma variedade de herbívoros e insetos. Dessa forma, os elefantes atuam como verdadeiros engenheiros naturais, contribuindo para a saúde e a vitalidade do ecossistema em que vivem. Apesar de sua notável capacidade de adaptação e força, os elefantes africanos enfrentam a grave ameaça da caça ilegal por suas presas de marfim e a perda de habitat devido à expansão humana. Hoje, as áreas protegidas da África se destacam como refúgios cruciais para as populações selvagens desses animais, preservando um legado que está sob constante pressão. Os elefantes, portanto, simbolizam a resiliência da vida selvagem e evidenciam a importância crucial da conservação para assegurar a sobrevivência das espécies e a integridade dos ecossistemas. A hiena malhada, um dos animais mais sociais e bem-sucedidos da savana africana, ultrapassa os 80 kg, demonstrando uma força e resistência notáveis. Apesar de sua reputação como carniceira, a hiena é uma predadora eficiente, capaz de abater presas de grande porte em grupos coordenados. Diferentemente de outros carnívoros, as hienas vivem em clãs matriarcais complexos, onde a hierarquia social desempenha um papel crucial na distribuição de recursos e na sobrevivência do grupo. Na savana, as hienas malhadas se dedicam à caça em grupo, utilizando estratégias coordenadas para perseguir e abater presas como zebras, gnus e até mesmo búfalos. Durante essa fase, a comunicação vocal complexa e a cooperação entre os membros do clã representam uma vantagem significativa sobre predadores solitários. Além disso, elas defendem seus territórios com ferocidade contra outros clãs e competidores. Embora com sua eficiência como predadoras, as hienas malhadas não desprezam a oportunidade de se alimentar de carcaças deixadas por outros animais, desempenhando um papel importante na limpeza do ambiente e na reciclagem de nutrientes. A competição com leões é uma constante na vida das hienas. Confrontos por território e por carcaça são comuns e podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte.
Além disso, a perda de habitat e os conflitos com humanos representam ameaças crescentes às populações de hienas. Contudo, mesmo diante dessas adversidades, as hienas malhadas continuam a ser um dos predadores mais bem-sucedidos da savana africana. A natureza nos ensina que a força social e a adaptabilidade são tão importantes quanto a força bruta para garantir a sobrevivência. O rinoceronte branco, apesar de sua aparência maciça e imponente, exerce uma influência significativa no ecossistema da savana através de seus hábitos alimentares. Sua capacidade de consumir grandes quantidades de grama baixa e resistente ajuda a manter a diversidade da vegetação, prevenindo o domínio de espécies mais altas e beneficiando outros herbívoros que se alimentam de plantas menores. Além disso, seus deslocamentos constantes criam trilhas que podem ser utilizadas por outros animais, facilitando o movimento pela savana. A alimentação seletiva dos rinocerontes brancos é um exemplo notável de como os herbívoros podem moldar a paisagem. Utilizando seus lábios largos e especializados, eles pastam rente ao solo, removendo a grama mais curta e estimulando o crescimento de novas brotações. Esse processo contínuo ajuda a prevenir incêndios florestais e a manter áreas abertas que beneficiam uma variedade de outras espécies, desde pequenos roedores até grandes predadores que dependem de campos abertos para caçar. Os rinocerontes possuem adaptações notáveis para a vida na savana, apesar de seu tamanho. Sua pele grossa e resistente oferece proteção contra espinhos e picadas de insetos, enquanto seus chifres, feitos de queratina, servem como defesa contra predadores em disputas territoriais. Seus sentidos de olfato e audição bem desenvolvidos compensam a visão relativamente fraca, alertando-os para a presença de perigos e fontes de alimento. Apesar de sua importância para o equilíbrio do ecossistema, os rinocerontes brancos enfrentam desafios significativos. A caça ilegal por seus chifres, impulsionada pela demanda no mercado negro, dizimou suas populações, colocando a espécie em risco de extinção. Para sobreviver, eles dependem de áreas protegidas e de esforços intensivos de conservação. A influência dos rinocerontes vai muito além do consumo de grama. Eles criam condições que beneficiam diversas espécies e contribuem para a saúde dos ecossistemas da savana. Sem a presença deles, a paisagem da savana seria drasticamente diferente, com consequências para toda a cadeia alimentar. A girafa, com seu pescoço incrivelmente longo,
destaca-se como um dos herbívoros mais singulares da savana africana. Diferentemente de outros animais, ela possui a capacidade de alcançar as folhas mais altas das árvores, evitando a competição por alimento com outros herbívoros que se alimentam de vegetação mais baixa. Dotada de uma língua preensil e lábios resistentes, a girafa é capaz de se alimentar de acácia e outras árvores espinhosas com facilidade. A estratégia de alimentação da girafa é simples, mas eficaz. Ela utiliza seu longo pescoço para alcançar as folhas mais nutritivas no topo das árvores, onde poucos outros herbívoros conseguem chegar. Essa adaptação única permite que as girafas explorem um nicho alimentar exclusivo, garantindo uma fonte constante de alimento mesmo em períodos de seca. Após a refeição, a girafa permanece vigilante, utilizando sua altura para avistar predadores de longe, como leões e leopardos. As girafas são animais sociais, vivendo em grupos frouxos que oferecem alguma proteção contra predadores. Elas evitam confrontos diretos, mas defendem seus filhotes com chutes poderosos de suas longas pernas quando necessário. Os machos, em particular, podem se envolver em disputas ritualizadas chamadas necking, onde usam seus pescoços como armas para estabelecer dominância e o direito de acasalar. Apesar de sua imponência como herbívoros, as girafas enfrentam obstáculos significativos. A perda de habitat devido à expansão agrícola e o aumento da população humana representam ameaças crescentes à sua sobrevivência. Além disso, os filhotes são vulneráveis a ataques de leões, hienas e leopardos, o que torna a proteção materna crucial para a sobrevivência da espécie. Apesar dos obstáculos, as girafas se mantêm como herbívoros de grande porte na savana africana. Sua adaptação única à alimentação em árvores e sua altura as tornam quase imperceptíveis em meio à vegetação, evidenciando que, na savana, a especialização pode ser uma estratégia de sobrevivência bem-sucedida. A zebra, constantemente vista em grandes grupos nas planícies da savana africana, apresenta um comportamento social distinto. Enquanto alguns herbívoros preferem a vida solitária ou em pequenos grupos familiares, as zebras formam manadas numerosas que oferecem proteção contra predadores através da vigilância coletiva e da confusão visual causada por suas listras características. Além disso, são corredoras velozes e ágeis, habilidade que utilizam para escapar de predadores como leões, hienas e cães selvagens. Durante o dia, as zebras se dedicam à pastagem em áreas abertas, mantendo-se em constante movimento para evitar emboscadas de predadores. Elas possuem uma visão periférica apurada e uma audição sensível, o que lhes permite detectar a aproximação de perigos com antecedência. Além disso, a vocalização e o contato físico entre os membros da manada fortalecem os laços sociais e facilitam a coordenação em caso de ameaça. Diferentemente de outros herbívoros, que podem ter dietas mais seletivas, as zebras são principalmente herbívoras que se alimentam de grama. Essa escolha estratégica permite que elas coexistam com outros herbívoros na savana, explorando uma fonte de alimento abundante e evitando a competição direta por recursos mais escassos. Apesar de seu tamanho e da proteção oferecida pela manada, as zebras não ocupam o topo da cadeia alimentar na savana. No entanto, sua velocidade e agilidade as tornam presas desafiadoras para muitos predadores. Quando acuadas,
elas podem se tornar agressivas, utilizando mordidas e coices para se defenderem e proteger seus filhotes. A capacidade de viver em grandes grupos e de correr rapidamente é um exemplo de como o comportamento social e as adaptações físicas podem garantir a sobrevivência em um ambiente repleto de predadores. Em vez de depender exclusivamente da força individual, elas exploram a segurança proporcionada pelo número e pela velocidade. Essa abordagem coletiva, aliada à agilidade e resistência, as transforma em sobreviventes bem-sucedidas da savana. O chacal de dorso preto, um dos predadores mais astutos da savana africana, é conhecido por sua adaptabilidade e inteligência. Diferentemente dos leões, que dependem da força do grupo, o chacal caça sozinho ou em pequenos pares, confiando em sua audição aguçada e olfato apurado para detectar presas escondidas na vegetação ou em tocas. A dieta do chacal de dorso preto é incrivelmente versátil, que se estende além de pequenos mamíferos e aves. Ele se alimenta de insetos, répteis, frutas e também aproveita carcaças deixadas por predadores maiores. Essa flexibilidade alimentar garante sua sobrevivência mesmo em condições adversas e em diferentes habitats dentro da savana. Além disso, os chacais armazenam comida enterrando-a, garantindo uma reserva de alimento para tempos difíceis. Apesar de suas habilidades de caça, os chacais não ocupam o topo da cadeia alimentar. Eles precisam se precaver de predadores maiores, como leões, leopardos e hienas, que os veem como competidores territoriais e não hesitam em eliminá-los. Para se protegerem, os chacais dependem de sua agilidade, da capacidade de se esconder em tocas e de sua inteligência para evitar encontros perigosos. A presença dos chacais na savana africana demonstra como a natureza valoriza a astúcia e a adaptabilidade. Mesmo sem o porte físico ou a força dos grandes predadores, eles prosperam graças à sua inteligência e capacidade de explorar diversas fontes de alimento. Eles são verdadeiros sobreviventes, provando que, em muitos casos, a esperteza supera a força bruta. A águia de crista, uma das aves de rapina mais imponentes da savana africana, reina nos céus com uma envergadura impressionante e um olhar penetrante. Essas aves são predadoras habilidosas, combinando visão aguçada e garras poderosas para capturar suas presas com precisão mortal. Seus alvos preferidos incluem pequenos mamíferos,
aves menores e até mesmo répteis que se movem pela savana aberta ou pelas áreas de mata esparsa. A águia consegue avistar uma presa no solo a grandes distâncias, pois possui uma visão excepcionalmente desenvolvida, adaptada para detectar movimentos mesmo em meio à vegetação rasteira. Ao detectar uma presa, ela mergulha em alta velocidade, estendendo suas garras afiadas para capturá-la. Sem chance de fuga, sua técnica de caça aérea é uma das mais eficazes do reino animal na savana. Além de suas habilidades de caça, essas aves demonstram um forte senso de territorialidade. Casais de águias geralmente permanecem juntos por toda a vida, construindo ninhos grandes no topo de árvores altas ou em afloramentos rochosos. Esses ninhos são utilizados ano após ano, com o aumento de novas camadas de galhos a cada temporada de reprodução. Apesar de sua majestade, a águia de crista enfrenta desafios como a perda de habitat e a perseguição humana em algumas áreas. Contudo, em áreas protegidas, suas populações se mantêm, tornando-se um símbolo da avifauna da savana e desempenhando um papel importante no controle de populações de pequenas presas. Hoje, as águias da savana africana continuam a dominar os céus, mantendo o equilíbrio ecológico ao controlar as populações de pequenos animais e contribuindo para a diversidade da vida selvagem. Sua existência nos recorda o equilíbrio delicado entre a força e a vulnerabilidade da natureza. As avestruzes, as maiores aves do mundo, conhecidas por sua velocidade em terra e seu comportamento gregário, dependem das vastas planícies da savana africana para sobreviver. Ao contrário de outras aves, elas não voam, mas desenvolveram pernas poderosas que lhes permitem atingir velocidades de até 70 km por hora. Uma adaptação crucial para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. A eficiência das avestruzes em terra se deve à combinação de suas pernas longas e musculosas e sua leve estrutura óssea. Além disso, seus pescoços longos lhes proporcionam uma visão panorâmica do ambiente, permitindo que detectem predadores a grandes distâncias. Apesar de sua natureza aparentemente pacífica, as avestruzes são aves fortes e podem se defender com chutes poderosos de suas pernas quando ameaçadas. Elas vivem em grupos sociais, o que aumenta a vigilância contra predadores e facilita a proteção dos filhotes. A vida das avestruzes na savana africana, apesar de sua aparente simplicidade, é repleta de desafios. A busca por alimento em um ambiente por vezes árido exige que percorram grandes distâncias. Para superar essa adversidade, elas possuem uma dieta onívora, alimentando-se de plantas, sementes, insetos e pequenos animais. Além disso, os filhotes são vulneráveis a diversos predadores, tornando o cuidado parental essencial para a sobrevivência da nova geração. A existência das avestruzes é um componente importante da teia alimentar da savana africana, servindo como presa para grandes carnívoros e influenciando a dinâmica das pastagens através de seus hábitos alimentares. Sua resiliência e capacidade de adaptação mostram como a vida selvagem pode prosperar em equilíbrio com a natureza, mesmo em condições desafiadoras.
Com uma dieta baseada em gramíneas, folhas e brotos, os gnus são herbívoros abundantes da savana africana, conhecidos por suas migrações em massa que envolvem milhões de indivíduos. Durante a estação seca na savana, os gnus iniciam longas jornadas em busca de água e pastagens frescas, percorrendo centenas de quilômetros e cruzando rios com seus filhotes. As disputas por recursos e os desafios impostos pelo ambiente moldam seu comportamento social e suas estratégias de sobrevivência. A natureza impõe seus próprios ritmos, onde a necessidade de sobrevivência supera a individualidade, impulsionando esses animais a se moverem em grandes grupos para aumentar suas chances de encontrar alimento e evitar predadores. Os gnus, como grandes herbívoros, enfrentam a constante ameaça de predadores como leões, hienas e cães selvagens em seu habitat. Essa pressão predatória é especialmente intensa durante as migrações e para os filhotes, que são mais vulneráveis e exigem vigilância constante por parte das mães. Para se defenderem, os gnus contam com sua velocidade e a proteção do grupo, que pode confundir os predadores e dificultar a perseguição individual. Essa é sua principal forma de defesa, utilizada para afastar os predadores e proteger a si mesmos e seus filhotes. Além disso, os gnus também podem se unir para enfrentar predadores, utilizando seus chifres e a força do grupo para dissuadir ataques. No entanto, a fuga em massa continua sendo a estratégia mais comum e eficaz. A capacidade de migrar em grandes números e de se defender coletivamente é crucial para a sobrevivência dos gnus na savana africana, onde a presença de predadores é uma constante. Durante a estação seca da savana africana, os gnus enfrentam um desafio significativo: a escassez de água e pastagens em muitas áreas. Para sobreviver, eles seguem as chuvas, buscando locais onde a vegetação é mais abundante e a água está disponível. Essa jornada árdua e perigosa é essencial para a manutenção de suas populações. Apesar das adversidades, a resistência e a capacidade de se adaptar às mudanças sazonais dos gnus são cruciais para sua sobrevivência. Eles desenvolveram um forte instinto migratório e estratégias de grupo para lidar com a escassez de recursos e a presença de predadores, garantindo sua permanência no ecossistema da savana. O gnu, com suas migrações espetaculares e seu grande número, desempenha um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema da savana africana. Sua presença influencia diretamente a dinâmica das pastagens, controlando o crescimento da vegetação e servindo como uma importante fonte de alimento para os grandes predadores que habitam a região. A magnitude das migrações dos gnus os torna uma atração turística significativa na África. Observar esses animais em movimento, em números impressionantes, é uma experiência inesquecível, que contribui para a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem e dos ecossistemas da savana. A gazela de Thomson, uma das espécies de antílopes mais comuns e graciosas da savana africana, demonstra uma notável capacidade de adaptação às vastas planícies e à presença constante de predadores. Sua sobrevivência depende crucialmente de sua velocidade, agilidade e comportamento de alerta, que lhe permitem escapar de predadores como guepardos, leões e hienas. Durante o dia, as gazelas de Thomson se alimentam em grupos,
mantendo-se vigilantes e prontas para fugir ao menor sinal de perigo. No entanto, ao serem ameaçadas, elas exibem um comportamento peculiar conhecido como stoting, saltando alto com as 4 patas simultaneamente, o que pode confundir os predadores e sinalizar sua aptidão física. Apesar de sua leveza e graciosidade, as gazelas de Thomson estão constantemente sob ameaça de predadores. Para se protegerem, elas utilizam uma combinação de estratégias. Ao perceberem um predador, as gazelas de Thomson emitem alarmes sonoros e visuais, alertando outros membros do grupo sobre o perigo iminente. Em vez de correrem em linha reta, as gazelas fogem em zigue-zague e com saltos imprevisíveis, dificultando a perseguição por predadores rápidos como o guepardo. Durante a estação de reprodução, os machos competem por fêmeas através de exibições e confrontos ritualizados, demonstrando sua força e aptidão física. A seleção natural favorece os indivíduos mais rápidos e alertas, garantindo a sobrevivência e a reprodução dos genes mais adaptados à fuga de predadores. Apesar dos inúmeros desafios que enfrentam, as gazelas de Thomson prosperam na savana africana, desempenhando um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Ao se alimentarem, as gazelas ajudam a regular o crescimento da vegetação e servem como uma importante fonte de alimento para diversos predadores, sustentando a cadeia alimentar da savana. Com sua velocidade e agilidade incomparáveis, o guepardo é um dos predadores mais impressionantes da savana africana. Suas adaptações físicas, como o corpo esguio, as pernas longas e a coluna vertebral flexível, o tornam o animal terrestre mais rápido do mundo, capaz de atingir velocidades de até 110 km por hora em curtas distâncias. Sua dieta consiste principalmente de gazelas e outros pequenos e médios antílopes, que ele persegue com uma velocidade explosiva em campo aberto. A estratégia de caça do guepardo é baseada na velocidade. Ele se aproxima silenciosamente da presa, aproveitando a cobertura da vegetação rasteira, e então inicia uma perseguição em alta velocidade. Apesar de sua incrível velocidade, o guepardo não possui grande resistência e geralmente desiste da perseguição se não alcançar a presa em poucos segundos. Após a caçada, ele precisa se alimentar rapidamente, pois sua constituição leve o torna vulnerável a roubos de presas por predadores maiores, como leões e hienas. Os guepardos são animais solitários, com exceção das mães com seus filhotes e de pequenos grupos de machos irmãos que podem cooperar na caça e na defesa de território. Eles demarcam suas áreas com urina e fezes e evitam confrontos diretos com outros predadores, preferindo utilizar sua velocidade para escapar de situações de perigo. Apesar de sua eficiência como predadores em alta velocidade, os guepardos enfrentam obstáculos significativos. A perda de habitat devido à expansão humana e a competição com predadores maiores reduzem suas áreas de caça e aumentam o risco de conflitos. Além disso, a alta mortalidade de filhotes, devido à predação e à falta de cobertura, representa um desafio constante para a sobrevivência da espécie. Apesar dos obstáculos, os guepardos se mantêm como caçadores especializados nas planícies da savana africana. Sua técnica de caça baseada na velocidade os torna únicos e fascinantes, evidenciando que, na savana,
a rapidez pode ser uma vantagem crucial para a sobrevivência. Espero que você tenha se maravilhado com a beleza e a complexidade desse ecossistema único, onde cada criatura desempenha um papel fundamental na intrincada teia da vida. Desde os majestosos elefantes, com sua inteligência e impacto na paisagem, até os velozes guepardos, que personificam a velocidade na savana, cada animal nos ensina sobre a resiliência, a adaptação e a importância do equilíbrio natural. Lembre-se, a natureza é um presente precioso, que devemos proteger e preservar para as futuras gerações. Ao compreendermos a interdependência entre as espécies e o delicado equilíbrio dos ecossistemas, podemos contribuir para um futuro onde a vida selvagem continue a prosperar em harmonia com o ambiente. Se você se maravilhou com a riqueza deste universo pantaneiro e deseja continuar explorando as maravilhas da fauna e flora brasileiras, convidamos você a se tornar membro do nosso canal. E temos uma oportunidade especial para você que tem paixão por edição de vídeos e quer fazer parte da nossa equipe. Os 10 primeiros membros que se inscreverem terão desconto de 50% para se tornarem editores de vídeo. Isso mesmo, uma chance única de contribuir com a produção de conteúdo incrível e ainda aprender e crescer conosco. Não perca essa oportunidade de apoiar o nosso trabalho, aprofundar seus conhecimentos sobre a natureza e, quem sabe, integrar a nossa equipe de edição. Clique no botão de Seja Membro e venha fazer parte desta aventura. Juntos, podemos levar a beleza e a importância do Pantanal e de outros biomas brasileiros para cada vez mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e continue acompanhando nosso canal para mais expedições emocionantes pelo mundo natural. Até a próxima!